tudo bem, pessoal da terceira série? Estou aqui novamente, professora Arabel, para mais uma aula de matemática. Vamos finalizar esse estudo aí dos polígonos regulares, tá bom? Finalizar aqui para você, depois mais para frente, isso vai continuar aparecendo quando estudarem aí os sólidos geométricos. Sempre vai aparecer um polígono regular, mas daí você já está craque em tudo que você precisa. Fazendo aqueles lembretes de sempre, atividades do Classroom. Acesse o link da atividade obrigatória, clique em enviar, clique em concluir a atividade e se certifique que você vai ter essa frequência garantida para a aula daquele dia, tá bom? Estou acompanhando as atividades só pela TV, professora, eu não tenho acesso ao Classroom, não tenho acesso à internet, sem problemas, continue nos acompanhando e procure a sua escola para retirar as suas atividades e veja lá o cronograma, a data de retirada, a data da entrega dessas atividades que você vai levar para casa para resolver, tá bom? Vai ter atividade de todas as disciplinas para você, não deixe as coisas acumularem. Na aula anterior, nós vimos ali os polígonos regulares circunscritos, eles estão fora da circunferência, com eles que nós vamos trabalhar hoje ainda, tá? Resolvendo exercícios. Os exercícios mais tranquilos hoje, eu espero, para que você tenha, sim, a fixação desse conteúdo, tá bom? Um quadrinho de resumo aqui. Do triângulo equilátero, eu tenho que a medida do seu apótema é a altura sobre 3. Por que eu vou falar do apótema? Porque o apótema vai ser igual ao raio. O raio é igual ao apótema de cada um desses polígonos, tá? Então, eu tenho que fixar a relação do apótema. Então, no triângulo equilátero, H, que é a altura, sobre 3. No quadrado, L, que é a medida do lado, sobre 2. E no hexágono, L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembrando que L é a medida do lado desse polígono, ok? Veja aqui o lembretezinho que eu deixei. Se o polígono é circunscrito, então a circunferência é inscrita. Se o polígono está fora, a circunferência está dentro, tá bom? E se a circunferência está fora, quem está dentro é o polígono, tá bom? Quem está por fora é circunscrito. Quem está dentro está inscrito, tá bom? Um quiz aqui para você dar aquela aquecidinha. Vamos ver se você diferencia aí as coisas, tá bom? Complete corretamente a tabela abaixo. Aqui, nas lacunas dessa tabela, você vai completar com o conceito adequado, certo? O nome do elemento. Este elemento é raio do círculo inscrito. Quem é o raio do círculo inscrito? É o lado? É o apótema? É a diagonal? E ele também, este mesmo elemento aqui, ó, também vai do centro até o ponto médio do lado. Agora ficou fácil para você responder. O raio, o nome do elemento é raio. O raio do círculo, inscrito e circunscrito. Você já tem um aqui, ficou fácil para chegar aqui. E esse elemento, ele vai do centro até aonde? Até a metade do lado, até o vértice do polígono. Pense aí com carinho e complete essa tabelinha para a gente já conferir se você completou certinho.
muito tranquilo, né? Então, organizando as ideias, você organiza os conceitos e completa a sua tabela aqui. O apótema, ele é o raio do círculo inscrito. Círculo dentro foi a tabela que resumo que nós vimos agora. E ele vai do ponto médio, ele vai do centro até o ponto médio do lado, certo? Perpendicularmente. E o raio circunscrito é o raio que vai ficar fora. Se o raio vai ficar fora, é porque o polígono está dentro. Então, é a distância do centro até o vértice desse polígono. Tranquilo, não foi? É só ter cuidado na hora de ver quem está dentro e quem está fora. Se é o polígono ou se é a circunferência, para poder fazer a relação do raio, do apótema e da altura, tá? Isso você já vai fazer aqui ó, no exercício 1. A área de um triângulo equilátero cujo apótema mede 2 centímetros é igual a 12 raiz de 3, 9 vezes raiz de 3, letra C, 4 vezes raiz de 3, letra D, C vezes a raiz de 3, ou a letra E, 4 vezes a raiz de 3. Área de triângulo. Lembra da área do triângulo? Ou a área do triângulo qualquer, ou a área do triângulo equilátero, como você quiser. Aplique aí, resolva direitinho e confira o resultado daqui a pouco.
Vocês perceberam que a professora se atrapalhou um pouco aqui na leitura das opções da resposta? Porque a Fran ficou fazendo C para mim ali e eu não entendi nada. Achei que ela estava falando que eu tinha que ler a letra C. Me confundi. Mas está aqui, você tem bem direitinho escrito no slide as informações das respostas. Vamos para a resolução. Triângulo equilátero. Apótema, distância do centro até a metade do lado oposto, certo? Esse apótema mede 2 centímetros, ok? A área de um triângulo equilátero que o apótema mede 2, isso que eu quero saber. Área de triângulo qualquer, base vezes altura divididos por 2. Área do triângulo equilátero, se você quiser usar essa área. Relação do apótema com a altura e como que eu chego na altura de um triângulo, ok? Então, se eu tenho a informação do apótema, eu vou conseguir chegar na informação da altura. Da altura, eu posso tirar a informação do lado e usar tanto a área do triângulo equilátero como a área de um triângulo qualquer, tá bom? Fica a sua escolha. Começando ali pelo apótema para chegar na altura. A vale 2, substituir. Esse 3 que está dividindo vai voltar multiplicando, resumidamente é isso que acontece. E temos uma altura igual a 6 centímetros. Bem rápido isso aí, tranquilinho. A altura é o lado vezes a raiz quadrada de 3 divididos por 2. Substituindo o valor da altura que já achamos, mesma coisa vai acontecer aqui, o 2 vai voltar multiplicando esse 6. 12 L raiz de 3, que é L que é o lado. Já arrumei como a matemática gosta, com a informação da incógnita no primeiro membro. Essa raiz de 3 vai passar dividindo, não pode ficar a raiz de 3 no denominador, vamos racionalizar, multiplicando raiz de 3 em cima e embaixo da fração. Resumindo, é isso que está acontecendo ali. Não vamos usar os nomes técnicos, não. Vamos falar o que você entende, aluno. 12 vezes a raiz quadrada de 3. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, raiz do 9. Todas essas informações levam a esse mesmo resultado, certo? 12 divididos por 3. 4 raiz quadrada de 3 centímetros é a medida da nossa altura. Altura não, é a medida do lado desse triângulo. Conhecendo a altura, que é 6, conhecendo o lado, que é 4 raiz de 3, chegamos na área. Vou usar base vezes altura sobre 2. Eu sempre uso aquilo que serve para todos, tá? Para qualquer tipo de triângulo. Área, a base, que é o lado do triângulo, a altura já encontrada, divididos por 2. Ou multiplica o 4 por 6 e divide por 2, ou simplifica aqui o 4 ou o 6 como 2, ou divide ou multiplica antes, como você quiser. 4 vezes 6, 24, divididos por 2, 12. A raiz quadrada de 3 não tem informação nenhuma para trocar o valor, vai continuar na resposta. Então, a área de um triângulo equilátero cujo apótema mede 2 centímetros é igual a 12 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. E isso você encontra lá na letra A das alternativas, certo? Pelo menos essa eu tinha lido certo, não ia te confundir depois, ok? Para frente, pessoal, vamos para um exercício 2. Hoje é uma aula de resolução de exercício, tá? Então, vamos só trabalhar com as relações do apótema, raio, altura, tá bom? Mas são exercícios mais curtinhos. Uma circunferência está inscrita em um quadrado cuja diagonal mede 10 raiz de 2 centímetros. Tá? Lembra o que é a diagonal. O comprimento dessa circunferência é... Comprimento de circunferência, tem uma formulinha, na formulinha vai o π, tá lembrado? Letra A, 10 π centímetros. Letra B, 5 π centímetros. Letra C, 6 π centímetros. Letra D, 8 π centímetros. E letra E, 7 π centímetros. Veja aí onde que está a fórmula lá do comprimento da circunferência. Coloque esses valores, veja se não precisa completar com mais alguma coisa e a gente já volta com a correção.
Como é que foi? Resolveu fazendo um esqueminha? Resolveu só relacionando as fórmulas, né? Como for mais confortável para você, faça, né? O seu caminho tem que ser o mais tranquilo possível para resolver o exercício, tá? Veja aqui. Eu preferi fazer um esqueminha. A circunferência inscrita, o quadrado por fora. Se ela está dentro, o quadrado está fora. A diagonal do quadrado, passando pelo meio da circunferência. Então, um pedaço dessa diagonal vai fazer parte do raio, concorda? E essa diagonal mede 10 raiz de 2 centímetros. Qual é o comprimento da circunferência? Eu preciso do raio para fazer o comprimento. Vamos lá. A diagonal de um quadrado, L raiz de 2. Também sai lá do Teorema de Pitágoras, se você não lembrar dessa relação. O apótema de um quadrado é a metade do lado, olha aqui. É a metade do lado, certo? Quando a circunferência está dentro do polígono, o raio é igual ao apótema. Então, o raio também vai ser a metade do lado. Então, se você achar a medida desse lado, você já achou o raio e consegue achar o comprimento dessa circunferência. Dada a diagonal, 10 raiz de 2, eu vou conseguir achar a medida do lado. Vou simplificar raiz de 2 com raiz de 2, cada uma está num termo dessa equação, eu consigo simplificar, tá? Como que consegue simplificar? O que está multiplicando vai passar dividindo e daí ali vai dar a simplificação que você está mais acostumado a enxergar. Então, eu tenho que o lado é 10 centímetros. Continuando aqui, se o lado é 10 centímetros, o apótema é metade do lado, é 5 centímetros, o raio também vai ser 5 centímetros. Com o raio, calculo o comprimento dessa circunferência. Se o raio é 5 centímetros, o comprimento é 2πr, né, uma fórmula francesa, 2πr. Comprimento é igual a 2 vezes o π. O exercício, o enunciado, não deu o valor de π para substituir, então ele permanece no cálculo. 5 o valor do raio, 2 vezes 5, 10 π centímetros, que estava na alternativa A também. A de a mais certa, a de professora Arabel, tá bom? Acompanhando bem esse exercício, vocês conseguem reforçar conceitos básicos e isso é muito importante, tá bom? Exercício 3, rapidinho, tá? Mais rapidinho, mas com tranquilidade para vocês resolverem aí, tá bom? Se um círculo de 5 centímetros de raio está inscrito em um hexágono regular. O hexágono é sempre meio chato, você vai pensar. Não, ele não é. Divida ele em triângulos que fica uma figura mais conhecida e melhor. O perímetro do hexágono em centímetros é: letra A, 20 raiz de 3, B, 18 raiz de 3, C, 15 raiz de 2, D, 12 raiz de 3, muito parecido, né? E E, 9 raiz de 2. Para fazer o cálculo do perímetro, o que você precisa? Conhecer a medida do lado. Se um hexágono tem 6 lados, multiplica por 6. Qual relação que você vai usar? Raio, apótema, altura. Olha aí nas suas anotações, faz rapidinho que a gente já corrige.
Vamos corrigir? Fez esqueminha? Só colocou os dados? É sempre importante fazer um desenho quando a gente está trabalhando questões de geometria plana, geometria espacial, porque você já vai se habituando com o formato da figura, ok? E isso vai se fixando no seu pensamento e o teu raciocínio fica bem mais tranquilo quando você se depara com questões desse tipo, tá bom? Olha aqui, o círculo de raio 5 centímetros está inscrito, o círculo está dentro, tá? De um hexágono. Então, aqui por fora, o hexágono, por dentro, o círculo, a medida do raio vai ser igual ao apótema, tá? Lá daquele quadro do início da aula. O raio é igual ao apótema. O apótema aqui é L raiz de 3 sobre 2. Não lembro dessa relação. Teorema de Pitágoras. Tá bom? Faço o desenho aqui, encontre os elementos para colocar na fórmula do Teorema de Pitágoras. O raio sendo igual ao apótema, a medida do lado não temos, mas temos a medida do raio, 5. 5 igual L raiz de 3 sobre 2. Esse 2 volta multiplicando, 10 L raiz de 3. L raiz de 3 igual a 10. Essa raiz vai passar dividindo, você já sabe que não pode, vai racionalizar. Ela não pode ficar aqui. Temos que resolver isso aqui. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo, numerador e denominador, pela mesma raiz de 3. 10 raiz de 3 repete, não tenho como substituir a raiz de 3, não tenho o valor fornecido. E raiz vezes raiz, raiz ao quadrado, fica só o 3, certo? Então, a parte do exercício já foi. Se eu sei a medida do lado, multiplico por 6, eu tenho a medida do perímetro, não é isso? O perímetro do hexágono, 6 lados, multiplicando por 6, 6 vezes 10, ou simplifico aqui, eu já divido o 6 pelo 3 antes, não tem problema nenhum. De qualquer maneira, 6 vezes 10, 60, divididos por 3, 20. Se eu começar pela simplificação do 6, 6 divididos por 3, 2, multiplica o 10, 20. Dá a mesma coisa, certo? Porque às vezes você consegue diminuir o valor do número e fazer conta com um número menor, é sempre melhor. Com isso, temos ali a alternativa de resposta lá na letra E, certo? E de exata, tá bom? Quer dar uma respirada? Não temos agora, já você faz uma respiradinha, tá? Vamos para o próximo. Um quiz. A medida que o número de lados de um polígono regular aumenta, ele tende a formar. Então, conforme o número de lados de um polígono regular, ele vai aumentando o número de lados, tá? Do triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. À medida que esse triângulo vai aumentando a quantidade de lados, ele tende a formar o quê? Um poliedro? Uma esfera? Uma circunferência? Ou um icoságono? Bem tranquilinho, só imagine esse polígono aumentando. Qual é a forma que ele tende a ter? Já voltamos com a resposta.
Bem tranquilo, né, pessoal? Então, esse exercício é para dar aquela relaxada. Chega de fazer muito cálculo. Vamos imaginar o movimento do polígono, certo? 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Ele vai expandindo. E como ele é regular, ele tem que expandir na mesma medida, na mesma proporção. Com isso, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. 4 lados, 5, 6, 7, 8. Quanto mais lados esse polígono regular tiver, mais próximo da circunferência ele está. Olha aqui, 12 lados. Imagine 20 lados. Os lados vão ficar bem pequenininhos. Quase fecha uma circunferência por completo, certo? Então, a resposta certa, letra C, uma circunferência, tá? Vimos na aula de hoje os polígonos regulares circunscritos e resolvemos exercícios. Lembre sempre de colocar em dia as suas atividades. Não deixe acumular as atividades do Classroom. Não deixe acumular as atividades impressas, certo? Estamos aí nos preparando aula a aula para que você tenha qualidade aí no seu aprendizado, tá bom? Sempre retome as aulas anteriores, acesse lá o canal do Aula Paraná, todas as aulas estão disponíveis para você lá. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, escreve lá no mural para ele, dá uma ligadinha para a escola, entre em contato e procure resolver a sua dúvida, não fique com ela, tá bom? E na próxima aula vocês vão estudar aí o prisma. Então vamos começar a falar do prisma. O que é prisma, professor? É uma caixa, tá? Pensa numa caixa. Essa é a ideia do prisma. Claro que ela vai ter diferenças aí conforme o polígono que ela for usando, mas você vai descobrir tudo isso a partir da próxima aula. Fiquem bem e espero vocês na próxima aula.